Hello there. Teacher Bella here. How are you doing? Como que estamos? Tudo bem? Gente, hoje é o início de uma série muito importante aqui nessa história desse lugar, dessas bonus classes aqui. Vocês estão comigo há muito tempo, a gente teve um período de transição aí, né, onde a gente falou de verbos comuns, né? Mas agora a gente vai estar entrando num tópico chamado Planning your trip, ok? A gente vai falar sobre traveling to the exterior, to abroad, traveling abroad, né? Então, falando aí, planning your international trip. Por que eu tô falando disso, pessoal? Então, porque eu planejei aqui para vocês uma sessão de aulas que fala sobre, basicamente, tudo que você precisa saber para poder você viajar, para poder somatizar com aquele curso de vários lugares que eu falei, né? Então a gente vai abordar aqui antes de você pegar o avião, durante, né? Depois que você chega lá no aeroporto, o que você faz? Visto, passaporte, entrevista e essas coisas. Além disso, também vamos falar um pouco sobre bagagem, coisas assim, de passagem aérea, coisas que você deve ou não levar na mala. Enfim, várias dicas que eu trouxe. Eu tô aqui com o meu guiazinho, né? Porque ninguém é de ferro e são muitas informações que a gente vai ver hoje, gente. Tudo in English, ok? Vamos ler as coisas em inglês. Claro que eu vou trazer para vocês as explicações, não tem problema. Mas vamos plan your international trip? Vamos planejar a sua viagem internacional? Então, let's go. Introduction, first part, ok? A introdução, a primeira parte. What do you need to travel abroad? Né? O que você precisa? Primeira coisa de tudo, a trip starts way before you board the plane. Planning an international trip requires attention to documents, flights, accommodation, money exchange, and packing. Então, o que a gente vai falar aqui? Tem muita burocracia, né? Então, uma viagem, ela começa, tipo, lá atrás, bem antes de você, de fato, entrar no avião. A viagem começa lá quando você está planejando a sua viagem, com documentos, né? A viagem em si, horários, acomodação, então lugar que você vai ficar, câmbio ali do dinheiro e também fazendo as malas. Então todas essas partes, elas fazem parte de uma viagem, não é só a viagem em si, right? So we are going to talk about all of those things. A gente vai falar sobre tudo. What do you need to travel abroad? Se você está planejando, né, viajar para fora do Brasil, você precisa pensar nessas coisas que eu te falei e você precisa lembrar de erros comuns, common mistakes travelers make. Então, erros comuns que os viajantes, né, cometem quando vão viajar. For example, forgetting to check visa requirements, né? Então, por exemplo, não conferir o que o país exige relacionado ao seu visto. E se ele exige, dependendo de onde você estiver vindo, que no caso aqui pra gente, Brasil. Eu vou focar muita coisa aqui do Brasil, ok? Buying a ticket with a long layover and not knowing what to do. Gente, isso é muito importante. Comprar passagens sem saber e sem olhar, e elas têm, tipo, conexões demoradíssimas. Você fica um dia num local. Então, você tem que prestar muita atenção, porque isso acaba aumentando aí o seu custo e também a sua paciência diminui. Not knowing baggage restrictions and getting extra fees. Gente, esse é muito comum. Se você não se informar sobre regras de bagagem e do que você pode levar lá dentro, as restrições de coisas que você não pode levar, e aí você acaba ganhando, né, taxas extras em cima daquela bagagem, aí você vai ficar sabendo que tem coisas que não tem como a gente colocar. Booking accommodation without checking reviews. Ou seja, você escolhe um hotel barato,
mas você não olha as avaliações de outros viajantes. Gente, o barato, ele às vezes sai caro. Você pode achar uma coisa que é mais em conta, que também tem avaliações boas. Basic stuff, ok? Coisas básicas, ok? Alright. What do you need to travel abroad? Important questions before traveling. Esse tipo de pergunta aqui, você pode fazer que elas vão te ajudar bastante quando você for viajar para fora, se você precisar tirar uma dúvida em inglês. Esse tipo de pergunta aqui vai te ajudar. For example, do I need a visa? Do I need a visa? Eu preciso de um visto? How much luggage can I take? How much luggage can I take? Quanta bagagem, né, que eu posso levar sem pagar as taxas? What's the local currency? What's the local currency? Qual é a moeda do local, né, que eu tô viajando? Como que eu faço para pagar essas coisas lá, né? How can I communicate if I don't speak the language? How can I communicate if I don't speak the language? Como que eu me comunico se eu não falo o idioma que eles falam lá? English is very needed, much needed in these cases. O inglês ele é imprescindível nesses casos porque é a língua que geralmente a galera fala. Se você não fala aquela língua, você fala inglês. Alguém vai te entender, right? Idioms and expressions that might be useful, né? Que podem ser úteis para você. Example: get your ducks in a row. Get your ducks in a row. Get everything organized before traveling. Então, tipo assim, é colocar os pingos nos is. Deixar tudo direitinho, tudo certinho antes de viajar. Red tape. Red tape. Bureaucracy that takes time and effort. Ou seja, red tape é como se fosse burocracia que demora para resolver, entendeu? Burocracia que é chata. Buckle down, ok? Start working seriously on something. Buckle down é tipo assim, foco, baixar a cabeça e fazer as coisas. Travel document. Essa parte ela é muito legal, gente, porque ela é mais extensa. A gente fez a introdução e agora a gente vai entrar numa parte muito importante aqui, travel documents. Without the right documents, you cannot travel, people. You cannot even leave Brazil. Então, se você não tiver os documentos certos, você nem sai do Brasil. Amore, querida. Vamos lá, né? What do you need before flying, né? What you need before flying. Passport. Your key to the world. Gente, in Brazil, getting a passport takes time. So you must schedule an appointment, provide documents and pay a fee. Você precisa lembrar que no Brasil, o passaporte, ele leva um tempo, tá? Para poder... É um processo, tá ligado? É um processo. E sem o passaporte... ele é o documento mais importante. Você não sai. Você não vai, entendeu? Então, você vai ver aqui como que a gente pode, né, tirar um passaporte no Brasil. A gente tem eu fiz um passo a passo mesmo para vocês, ok? Então, common situations. Situações comuns que você pode enfrentar nesses casos. If your passport expires in less than 6 months, many countries won't let you in. Eu vou explicar essa parte daqui a pouco. Mas muitos países eles não aceitam passaportes com menos de 6 meses de validade. Mas isso tem uma exceção. E essa exceção está num slide à parte e vai ter uma parte específica para falar dessa exceção. Mas, por exemplo, se você for viajar para um país, if you travel to a country, and this country, for example, you travel to, I don't know, the USA in February and your passport expires in March, né? Então você viaja em fevereiro e o seu passaporte expira
em março, you can't go, entendeu? Não vai rolar. Your passport needs to have at least 7 months or more of expiry, the expiring date, né? A data de expirar o seu passaporte tem que ser bastante distante. Aí, pelo menos 7 meses, né? Então, 6 meses para frente, ok? Some destinations allow entry with only an ID. Por exemplo, alguns destinos permitem que você entre com só a sua identidade, your ID. Mercosul, countries like Argentina, Uruguai, these places, right? Alright. Então vamos falar agora sobre uma parte que é muito importante. Alright, first, useful phrases, ok? So, coisas que você pode usar, tipo assim, em situações para você retirar o seu passport. I need to apply for a passport. I need to apply for a passport. How long does it take to get a passport? How long does it take to get a passport? My passport expires soon. Do I need a new one? Então, frases como, né? Eu preciso aplicar para um passaporte, quanto tempo que demora para você ter o seu passaporte, meu passaporte expira em breve, eu preciso de outro? Óbvio. Querida. Vamos lá, né? Let's go. E aqui eu tenho uma parte importante. Lá onde eu falei para vocês, some destinations require a visa. Visa é o visto, right? Meaning you must apply for permission to enter the country before traveling. Você precisa aplicar para ter a permissão para entrar no país antes de você viajar. Depende de onde, né? The process is different. Por exemplo, USA requires a tourist visa, se você for como turista, tem B1, B2, nível, né? E tem também o visto de estudante, the student visa, que é o F1, né? Muita gente conhece ele. É basicamente an interview and a fee, né? Você vai lá, você faz a entrevista, você tem certos... você tem que responder perguntas, ele vai perguntar, né? Muita coisa, tipo, você vai ficar quanto tempo? Vai ficar onde? Vai embora que dia? Que horas? Quando? Né? É quase que você entra com ele já te expulsando. Ok? And a fee. Fee, taxa, ok? Que você paga para poder entrar. Aí eu quero falar do Schengen area, que é a área lá que eu falei para vocês na Europa, Europe, que você não precisa de visa, não precisa de visto, né? E aí eu vou explicar direitinho como é que funciona essa questão. People, basicamente, essa área, ela tipo, acho que são 20 e poucos países, assim, que você brasileiro, pode entrar, né? For free, you can enter. Sem necessidade de passar pela imigração, entendeu? Sem precisar fazer todo esse rolê de visto e etc. Mas tem um porém. Na maioria desses países que fazem parte desse espaço, né? Países da Europa, Schengen, desse espaço aí, você pode ficar até 90 dias, ou seja, 3 meses, sem precisar apresentar nenhum tipo de visto, inclusive para viajar de um país para o outro dentro desse bloco, né? Então, for example, you want to travel from Portugal to another country. Eu sei que Portugal faz parte, por isso que eu falei Portugal. Quer viajar de Portugal para outro lugar. Portugal to... eu acho que Norway também faz parte, alguma coisa assim. You don't need to have a visa or something like that. Né? Você só precisa, você pode fazer e vai na fé.
abraço e tchau, né? Dentro de 90 dias. É por isso que eu falo que é importante você lembrar desse ponto. Mas é claro, né, gente? Pode ser que eles peçam, vai que, sei lá, você é um alecrim dourado, deu sorte, naquele dia a pessoa não estava de bom humor e resolveu perguntar alguma coisa. Então pode ser que peça algum tipo de comprovante, passaporte, isso ainda pode ser, né? Mas assim, você não precisa de visto para poder transitar nesses lugares. Mas eu fiquei sabendo, e this is important, okay? This is very important. There's going to be a change. Vai ter uma mudança nesse sistema. Um negócio de etias, um negócio assim, que você precisa ter essa autorização de viagem para poder você fazer essas coisas. A partir desse ano, né? A partir desse ano, em algum momento aí, vai ter que preencher essa autorização para poder transitar por ali, ok? Mas aí mais para frente a gente conversa melhor sobre isso. É tipo uma pré-autorização, ETIAS é o nome. Pré-autorização. Tem um no USA que é o ESTA, I think, que é para ter segurança mesmo nesse trânsito de pessoas nas fronteiras ali dos lugares. Alright? Então, é muito interessante saber disso, do espaço Schengen, para você transitar ali sabendo que você não necessariamente precisa de um visa para fazer isso. Alright. Então, let's go to the next topic. I forgot to tell you, of course, if you want to stay for more than 90 days, se você quer ficar por mais do que 90 dias, you can apply for a long data visa, long due visa. Tipo assim, você pode aplicar para um visto de longa data, no problem at all. Mas você precisa se planejar, né? Plan your trip. Ok? Mas não ultrapassa os 90 days não, sem se planejar, because there are fees, multas, ok? And maybe, aí extreme cases, ok? You won't be allowed to go to Europe for a long time after that happens, ok? Então você talvez, claro, numa situação extrema, né? Você não consiga mais voltar a entrar lá na Europa porque você não tinha o visto lá que você precisava lá, ok? We have some idioms and expressions for these situations. So, do I need a visa to travel to Tananã? Então você pode perguntar, né? How long does it take to get a visa? Quanto tempo que demora para você ter um visto? Do I need... Eu esqueci de traduzir, né? Quanto que eu preciso de um visto para viajar para tal lugar? What are the visa requirements? Quais são o que eles pedem, basicamente, né? Eu esqueci o que é requirements, gente. Minha cabeça tá em outro planeta hoje. But requirements, requerimentos? Acho que é. Acho que essa palavra existe, né? No português. Meu português está fraco hoje. Requirements. Então, quais são o que você precisa para poder ter o visto da visa, ok? Idioms. Jump through hoops. Jump through hoops. Be careful. Go through a complicated process. Jump through hoops. Basicamente, você pode usar quando você passa por situações complicadas, turbulências. I'm jumping through hoops today. Oh my God. Cut through the red tape. Cut through, linguinha no dente. Through the red tape. Ou seja, dor coelhos, simplify bureaucracy. Ou seja, tipo assim, simplificar a burocracia mesmo. Dor coelho mesmo. A expressão que eu não gosto de falar, porque eu não gosto de
raivas e ódio nessa situação, entendeu? Mas, basicamente, 2 canetadas com uma tinta só. Alright? Very good. So, people, deu para entender um pouquinho sobre essa parte de bureaucracy, documents que a gente precisa? É sempre bom pesquisar. Cool? O que você precisa lembrar? Sempre dá uma olhada realmente se aquele country que você está visiting, ele faz parte do Schengen lá, né? Se não faz parte, search for the bureaucracy process, ok? É importante pesquisar para poder você saber o que você está fazendo nessa vida. Tem outros lugares, como por exemplo, Canadá. Canada, you need the electronic authorization. Tem uma atualização eletrônica, a autorização eletrônica para você ir para o Canadá by plane. Japan, for example, it's mandatory visa. Você precisa mesmo do visto, é obrigatório. And you have to apply for it. That's it. There are many other places with many other rules, but these are the basic ones, okay? That's it. Okay. We're done. If you like the video, watch it again. Pra assistir minha beleza de novo. E espero que você tenha entendido o processo básico desse início, assim, de uma viagem. Next lesson, a gente vai falar sobre coisas interessantes de bagagem, de coisas assim, alright? Kisses, Teacher Bella. Bye, bye.